Nos primeiros segundos de fala, o cérebro de quem te escuta já decidiu se vai confiar em você ou não. A pergunta é: qual comando a sua voz está enviando agora? Alô, você! Aqui é Jovenise Prado, a voz a serviço da qualidade. Você vai acompanhar comigo agora o episódio da série DNA, Discurso Neurocompatível, a comunicação que seu cérebro entende. 6 de outubro de 2025. Dia 6. Storytelling neurocompatível. A ciência de contar histórias que sequestram o cérebro da plateia. Você já se pegou bocejando diante de uma apresentação repleta de gráficos, mas ficando completamente imerso quando um colega descreveu a crise de criatividade que inesperadamente deu origem à melhor campanha do ano? Ou ainda, sentindo um arrepio quando um gestor narrou a saga para fechar um contrato que todos davam como perdido? Não se julgue por falta de seriedade. É neurobiologia pura. O cérebro humano é viciado em narrativas. Desde as primeiras fogueiras, contar histórias foi a forma mais eficiente de transmitir conhecimento, valores e alertas. Um discurso neurocompatível não resiste a isso. Ele abraça essa verdade e a transforma em ferramenta de impacto. Por quê? Porque uma boa história não é apenas ouvida, é vivida. Pelo fenômeno do acoplamento neural, o cérebro de quem escuta sincroniza-se ao do narrador, ativando as mesmas regiões sensoriais, motoras e emocionais. Em outras palavras, a história que você conta se torna um roteiro que o cérebro do seu público encena em tempo real. Suas palavras ativam o córtex visual para que ele veja a cena e o sistema límbico para que ele sinta a emoção. A jornada, a dúvida e a descoberta que você descreve são revividas no cérebro do público, criando uma memória e uma conexão que dados brutos jamais conseguirão. O cérebro sob cerco, 2020 a 2025. A realidade da atenção sequestrada. Você tem 20 segundos. Segundo a ZipDo, esse é o tempo máximo que o cérebro do seu público leva para decidir se vai lhe conceder o bem mais precioso da era digital: sua atenção. Uma janela brutalmente curta, mas perfeitamente compreensível para um cérebro sob cerco. Afinal, nossa capacidade média de foco despencou de 12 segundos em 2000 para meros 8,25 segundos hoje, como aponta um estudo da Kiv. E mesmo que você vença essa primeira barreira, a batalha pela cognição continua. Em uma apresentação tradicional, a atenção eficaz raramente ultrapassa os 10 minutos. Dectopus? Então, como romper essa muralha de distração? A neurociência nos dá o mapa. Sabemos que 90% das pessoas recordam histórias com muito mais facilidade do que fatos isolados, ZipDo, e que o simples uso de um bom suporte visual pode aumentar a retenção da mensagem em até 55%, GitNux. O dado mais transformador, no entanto, vem dos irmãos Shipp e Dan Health em Made to Stick. Uma mensagem estruturada como uma narrativa é até 22 vezes mais memorável. Esses números não deixam dúvida. Em um mundo de dispersão, storytelling não é ornamento, é sobrevivência comunicacional. Técnica 1. Ativação sensorial. Convide o cérebro para dentro da cena. Fatos vão para o hipocampo e podem ser esquecidos. Histórias sensoriais se espalham pelo córtex, criando memórias vívidas. Ou seja, histórias sensoriais invadem o córtex inteiro. A regra é simples. Ao narrar um momento-chave, inclua detalhes que ativem pelo menos 3 dimensões sensoriais: o que se vê, o que se ouve e o que se sente: tato, olfato, emoção. Portanto, ouse aplicar a regra dos 3 sentidos, fazendo com que sua narrativa ative pelo menos 3 canais perceptivos. Em vez de dizer: a reunião de aprovação do projeto foi tensa,
Experimente descrever a cena. A única coisa que se ouvia na sala era um zumbido baixo do projetor, audição, que lançava um único número em vermelho vivo na tela, visão. O ar ficou tão denso e parado que quase sentíamos o cheiro do café esquecido esfriando na mesa. Olfato, tato, temperatura. Em vez de afirmar, o lançamento do nosso novo produto foi um sucesso. Traduza o sucesso em uma imagem sensorial. No telão, o gráfico de usuários subia em uma linha verde quase vertical. Visão. A cada minuto, a equipe ouvia o som das notificações de novas vendas pipocando nos computadores. Audição. E a atmosfera, antes tensa, ganhou aquela energia elétrica, quase tátil de vitória compartilhada. Tato, sensação. Por que funciona? Estímulos multissensoriais exigem um processamento cerebral mais robusto, ativando mais áreas do cérebro simultaneamente. Isso gera um envolvimento cognitivo e emocional mais profundo, resultando em uma memória muito mais duradoura. Técnica 2. Estrutura de jornada e dopamina. Mantenha o cérebro faminto por resolução. O cérebro não é apenas viciado em narrativas. Ele é neuroquimicamente programado para elas. Pesquisas como as do neuroeconomista Paul Zak demonstram que uma história com um arco dramático bem definido é capaz de modular nossa neuroquímica, capturando e sustentando a atenção. Quando você planta uma curiosidade, o cérebro busca ativamente a recompensa do desfecho. Para usar isso a seu favor, aplique a estrutura de jornada com cliffhanger. Trata-se de uma adaptação do clássico Jornada do Herói para o contexto corporativo. A estrutura organiza a informação em uma sequência de causa e efeito que gera expectativa. O cliffhanger, ou gancho, é uma ferramenta que cria uma tensão controlada entre uma etapa e outra, uma pergunta implícita. O que aconteceu depois? Que o cérebro precisa responder. Veja como aplicá-la. Situação inicial. O ponto de partida. Em vez de era uma vez, comece com: nosso cenário de mercado era estável, com um crescimento previsível de 5% ao ano. Incidente incitante. A ruptura. Em vez de mas algo aconteceu, introduza o conflito. Até que uma startup de tecnologia lançou uma solução que tornava nosso principal produto obsoleto da noite para o dia. Jornada e conflito. Os desafios e testes. Em vez de então enfrentamos, descreva a busca por soluções. Isso nos forçou a testar 3 novas abordagens de P&D, sendo que as 2 primeiras falharam, consumindo boa parte do nosso orçamento. Clímax. A virada de chave. Em vez de até que descobrimos que a chave era revele o insight. Foi quando percebemos em uma entrevista com um cliente insatisfeito que a solução não estava em um produto melhor, mas em um modelo de serviço totalmente diferente. Resolução. O novo cenário. Em vez de isso levou a, apresente o resultado transformador. Essa mudança de rota não apenas recuperou nossa participação de mercado em 18 meses, como redefiniu nossa identidade como empresa. Por que funciona? O cérebro recompensa a expectativa e a resolução, liberando dopamina, um neurotransmissor ligado ao prazer e à memória positiva. Histórias bem estruturadas mantêm a audiência em um suspense químico, tornando a mensagem inesquecível. Técnica 3. Verdade emocional, construindo a ponte neuroquímica da confiança. O neurocientista Antônio Damasio nos lembra que não somos máquinas pensantes que sentem, mas sim máquinas sentimentais que pensam. Dados podem convencer o córtex pré-frontal, mas é a emoção que abre a porta do sistema límbico, onde a confiança e a memória de longo prazo são forjadas. É a conexão que faz a mensagem durar. Para criar essa ponte, não basta demonstrar emoção.
É preciso acessar e modular a sua verdade emocional. Exercício tático: o ponto de virada emocional. Em vez de apenas sentir, siga um processo de 3 etapas para o momento mais intenso da sua narrativa. Mapear, acessar, modular. Primeiro, mapeie a emoção central. Antes de apresentar, identifique a emoção exata no clímax da sua história. Era frustração? Surpresa? Alívio? Dê um nome a ela. Segundo, acesse o marcador somático. Conceito de Damásio, o marcador somático é a resposta física do seu corpo àquela emoção. Lembre-se de como você se sentiu fisicamente naquele momento. Era um nó no estômago? Uma aceleração no peito? Uma sensação de leveza nos ombros? Recupere essa memória corporal. Terceiro, module a prosódia. Ao chegar nesse ponto da história, em vez de aumentar o volume, faça o oposto. Reduza a velocidade da fala, baixe sutilmente o tom de voz. E o mais importante, faça uma pausa de 2 a 3 segundos após a frase-chave. É nessa quietude que a emoção reverbera e é percebida pela plateia. Por que funciona? A expressão de uma emoção genuína, especialmente a vulnerabilidade, pode ativar a liberação de ocitocina no cérebro do público. É o que o laboratório de Paul Zek chama de abraço neuroquímico, um hormônio que promove vínculo, empatia e, crucialmente, confiança. Mas a conexão é ainda mais profunda. Pela lente da teoria polivagal de Stephen Porges, ao demonstrar autenticidade, sua fisiologia calma sinaliza segurança para a plateia. Seu sistema nervoso convida o sistema nervoso do público a corregular, a entrar em um estado de receptividade social. Nesse instante, o público não apenas ouve sua história, ele se sente seguro para sentir junto. Dados persuadem, emoções conectam, e é a conexão que faz a mensagem durar. Resumo do treino de storytelling de hoje. Imersão sensorial. Ative múltiplos sentidos para que o cérebro do público não apenas ouça, mas veja e sinta a cena que você descreve. Estrutura viciante. Use a jornada do herói e seus cliffhangers para acionar o sistema de recompensa cerebral, dopamina, mantendo a audiência engajada até o fim. Autenticidade química. Lembre-se que sua vulnerabilidade genuína é o gatilho para a liberação de ocitocina, a neuroquímica da confiança e do vínculo verdadeiro. No próximo artigo, o artigo 7, vamos descer as trincheiras. Comunicação e gestão do estresse. Estratégias neurocientíficas para lidar com a ansiedade nos bastidores e na hora H. Qual história pessoal sempre prende a sua audiência? Quais elementos neurocompatíveis você já enxerga nela? Você ouviu a série DNA, Discurso Neurocompatível, a comunicação que seu cérebro entende. O conteúdo na íntegra, com todas as fontes e referências teóricas, espera por você nos meus artigos originais, lá no LinkedIn. Para continuar essa conversa e não perder os próximos passos dessa jornada, me acompanhe também nas outras plataformas digitais. Jovenise Prado, a voz a serviço da qualidade.